Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Moriá. Você e sua família são muito bem-vindos. Sintam-se à vontade para escrever aí no chat, para comunicar-se com a gente. Você é especial para a nossa comunidade e para o nosso bate-papo. Hoje é o nosso último encontro da nossa série de mensagens Vida em Comunidade. Nós estamos trabalhando alguns temas que mexe, que provoca, que desafia o pensamento da igreja no relacionamento comunitário. E hoje é o nosso último bate-papo dessa série. Nós temos um casal convidado especial, eles estudaram comigo, foi um tempo muito legal, mas eu vou deixar a Dayla falar deles e eles mesmos falarem a respeito deles. Está conosco aqui na nossa bancada virtual o Rafael, aqui da nossa comunidade, e também está a Dayla, que é a nossa coordenadora do nosso Instituto Bíblico, coordenadora de todos esses nossos bate-papos. Bom dia, Dayla. Bom dia, Davi. Bom dia, Rafael. Também bom dia para a Dilma e para o Shindy. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse último episódio do nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre uma comunidade que é sensível à voz do Espírito Santo. Em frente a tantas transformações que a gente viu nesse ano, na verdade, transformações na nossa família, transformações na nossa igreja, na cidade. Para onde a igreja vai a partir de agora? A gente precisa estar sensível aos direcionamentos do Espírito Santo, talvez seja tempo de operar mudanças também, naquilo que a gente já está acostumado faz tempo, para a igreja se tornar sempre relevante no contexto onde ela está. Bom, esse casal querido que está com a gente, eles estão falando diretamente de Londrina. Isso é uma das grandes maravilhas da comunicação hoje em dia, principalmente pós-pandemia. A gente pode reunir pessoas de lugares bem diferentes. Eles são da Igreja Holiness e eles vão apresentar um pouquinho mais sobre o trabalho deles para conversar com a gente sobre uma igreja que é sensível à voz do Espírito Santo. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre a igreja de vocês. Não sei se a maioria do pessoal da igreja conhece a Holiness. Então, conta um pouco da história da Holiness do Brasil, as características dessa igreja, para a gente poder partir de um pressuposto comum aí para a conversa. Muito obrigado pelo convite. Ao pastor Davi Horta, amigo, né, conhecido aí de 7 anos de estudo. Nós nos encontramos algumas vezes nos presenciais e também agora virtualmente, né, nós temos essas comunicações da tecnologia que nos aproxima. A Dayla, estamos conhecendo você também agora. O Rafael também, né, como a pessoa que estará aí intermediando, fazendo as perguntas. Nossa gratidão a você nos convidar. Boa noite, meu nome é Dilma, né? É uma alegria estar junto. Conhecemos o Davi, como foi falado, né? Pastor Davi, né? Ele esteve conosco, inclusive ele pregou na nossa igreja, né? Num dos módulos. Então é uma alegria estar junto aqui e vou deixar então o Chinti responder essa primeira pergunta. Quando fala da parte histórica, a pastora Dilma pediu para poder dar uma pincelada, né? Que foi um dos tutoriais que nós abordamos a nossa própria questão, né? Essa forma de escrever, sendo um observante da sua própria história, nos trouxe, pelo menos para mim, né, uma relevância de descobertas da minha própria identidade, né? Não sei se vocês perceberam, eu sou de descendência japonesa, né? E o pessoal fala que está na minha cara, né? E acho que está mais no meu nome, mas tudo bem. A Rollins, então, ela vem com seu bojo cultural e histórico do Japão. O Japão, ele é uma ilha, na verdade são várias ilhas, né, onde ela se constrói em comunidades meio que apertada por causa do espaço físico, né? Você percebe que o Japão é do tamanho do Mato Grosso, não é tão grande assim. E ali tem uma população imensa onde eles têm que se conviver. Então, por causa do espaço, dentro da cultura, existe muito o resignar-se. Isso nós trazemos também no nosso curso sem perceber. Então, ao fazer o estudo, a gente começa a perceber essa questão da identidade, a importância de entendermos quem nós somos, para, à luz da palavra, podermos fazer uma reconstrução da nossa própria história, uma transformação respeitando a nossa identidade. Então, a Rollins, quando vem para o Brasil, em 1925, ela vem por um chamado, né? Vem no tema de um pastor chamado Takeo Nobe, ao despedir-se dos seus membros, né, evangélicos já convertidos no Japão,
Ele sentia assim de orar muito por essas pessoas, que houvesse cuidado pastoral no Brasil. E no meio dessas orações ele ouve a voz do Espírito dizendo: por que você não vai estar aqui? E ele se assustou com isso, né? De um chamado no meio da oração que pudesse ser enviado alguém, e esse alguém era ele mesmo. Então toma cuidado com suas orações, porque você pode ser a resposta da sua própria oração. Então ele vem com esse chamado, é enviado como missionário para a América Latina. Ele não viria só para o Brasil, porque essa imigração não estava só restrita ao Brasil. Havia para a Bolívia, havia para a Argentina e outros países, né, abriram seus portos para a comunidade japonesa. Então ele vem em 1925 no Porto de Santos e aí ele começa o trabalho de evangelização e cuidado e por 5 anos ele faz essa administração, só que ele veio a falecer por exaustão, né? O diagnóstico foi exaustão ao trabalho. Então a Rollins no Brasil ela fica sem pastor por um tempo. Então se envia outros líderes para fazer esse cuidado. Então outros ouvem o chamado de Deus para poder fazer essa obra missionária. E hoje então a Rollins ela está inserida nesse caminhar aonde houve a imigração e a migração do japonês. Houve vários navios, né? Houve vários envios do Japão para o Brasil. Então, em 1960 e pouco, houve o último navio que veio para o Brasil. Então, cessou-se essas imigrações, né? Questão de trabalho e questão de estar portando no Brasil. Então, onde foi a imigração, foi-se surgindo a Rollins. Então, a princípio, foi a questão do cuidado. Então, é interessante observar isso, né? De que a Rollins não surgiu por um projeto missionário. Ela não surgiu por um projeto de expansão, mas um processo de pastoreamento. E essa característica, ela tem no DNA da liderança, sempre a questão do cuidado. Tem um membro, a gente vai plantar uma igreja, não, uma comunidade de cuidado. E dali surge uma igreja. E o significado de Rollins é santidade, né? E por que preservar o nome? Na tradução para o japonês, seria Kiyome. Kiyome é ser santo, que é a santidade. Só que para a cultura japonesa da época, era como se fosse uma divindade. Não na questão da ética, da moral, do separar-se, né, de não se contaminar com as coisas mundanas, né? Para o brasileiro, a tradução ela fica mais tranquila quando fala santidade. Mas para o japonês, não. Então, por isso se preservou a palavra holiness, porque também gerava uma curiosidade. Ué, por que holiness? É porque também tem a ver com o início da Holiness no Japão, com esse movimento de santidade, né? O movimento Holiness. Então, por isso que continuou esse nome. Vocês podem falar também como é a característica da igreja, como funciona o culto, essas coisas? Ah, tá. Nós somos inseridos grandemente em São Paulo, capital e interior, Paraná, Mato Grosso do Sul, né, centro-oeste ali, e um pouquinho do norte. Não tem no Nordeste, porque não houve imigração de japoneses para lá. Mas tem os missionários, né? Nós somos parceiros de missionários ali, nem no Rio Grande do Sul, mas temos pontos de pregação, entendendo esse chamado, né? Hoje aberto para as nações. Então, como é a característica de um culto da Rollins? Ela tem uma linha mais tradicional, linha mais wesleyana, porque o movimento Rollins nasce, né, na Rua Azusa, com esse movimento do avivamento da Rua Azusa, onde surge a Assembleia de Deus, onde surge a Igreja Nazareno e também a Igreja Holiness. Então ela tem um culto mais formatado numa tradição, com liturgia. Um metodista, né? Uma liturgia mais metodista, porque nós somos de linha wesleyana arminiana. Então, a Igreja Holiness, na verdade, tem, como foram formados obreiros em várias Denominações, seminários, seminários, então ela tem várias características, na verdade. Tem Igreja Holiness de vários tipos, se você pensar. Mas aqui em Londrina,
até bem pouco tempo, os cultos eram traduzidos na frente ainda, no púlpito, sabe? Então, As músicas. as músicas, nós cantávamos muitas músicas japonesas, os hinos. Então, tem muitos idosos que só falam japonês ainda. Então, mas aos poucos está mudando, porque vai, né, mudando a geração. Então, vai falecendo e coisas desse tipo. Então, em algumas mantém bastante tradição japonesa, em algumas já está praticamente a maioria brasileiro, assim, Não descendentes. não descendentes, tá? Mas a nossa igreja Holiness de Londrina, 70% mais ou menos, 77% ainda é descendente japonês. Hoje, né, a igreja veio faz 50, 60 anos que veio para o Brasil. O Brasil mudou, as comunidades mudaram. Quais são os desafios que a igreja Holiness vê hoje, onde elas estão, para continuar relevante apesar das mudanças? Você percebe assim que os avós vinham, né? Os I6, né? Que é os Bachan de Chan, que a gente chama, Primeira né? geração. A primeira geração de japoneses. Então, os cultos eram em japonês. E aí eles vinham e o japonês ele é fiel, ele mantém assim as tradições. A segunda geração foi criada dentro da igreja. Aí quando você percebe os jovens, já os netos e os bisnetos, já começa a haver uma invasão, sabe? Já não tem aquela fidelidade. E nisso, então, a gente Só uma estudando, pergunta, Dilma. É uma evasão para outras igrejas ou uma evasão para fora da igreja? eu acho que é mais, não vamos dizer que nega a fé, mas que começa a não frequentar igreja, né? Então, não sei, acho que é tipo deixar de frequentar a igreja. Talvez não que negue a fé, mas que comece a não frequentar. E eu percebo assim, eu estava na apresentação falando sobre isso, né? E o Dr. Jorge Barro falou muito que é como a terceira geração, que é uma geração importante para trabalhar, como o povo de Israel, que a primeira geração viu os milagres de Deus, né? Fala lá. E depois, quando durante o deserto muitos pereceram. Depois, quando eles iam entrar na Terra Prometida, Josué, ele renova a aliança com Deus. Ele faz aquela aliança. Lá em Josué 24:15, ele fala assim: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele fala assim: Não sei quanto a vocês, mas vocês querem seguir a outros deuses, vocês vão. Mas agora a gente está de um novo desafio. Eu e a minha casa, renova a minha aliança de servir a Deus. E aí fala assim que em Juízes 2, a terceira geração fala assim que eles deixaram de servir a Deus, a terceira geração. Então fala assim, a primeira geração viu e ouviu a obra de Deus. A segunda geração ouviu os pais falando. E a terceira geração nem viu, nem ouviu e desviaram-se. Então, é importante trabalhar, porque muitas vezes são novos desafios. E trabalhar com jovens, trabalhar com os netos, essa terceira geração, de uma outra perspectiva. Então, o trabalho que a gente fez foi bem sobre isso. Tem a Bíblia, tem que a Bíblia é a nossa, nós somos fiéis, né, ao Evangelho, nós somos fiéis, não legalistas nem relativistas, né? A gente é fiel às Escrituras, mas também temos que ser sensíveis ao contexto, sensíveis à cultura. O que quer dizer isso? Ser relevante à cultura, relevante diante das demandas que nós temos hoje para os jovens, né, para os nossos jovens. Eu falo isso porque a gente tem filhos jovens, né? Então a gente começa a perceber os questionamentos dos jovens. Porque muitas vezes a gente faz as coisas por tradição, faz as coisas, mesmo os cultos, né? Eu falei assim, que a gente era traduzido os cultos japoneses para o japonês. Imagina os jovens, se ele tem paciência de ficar, porque os jovens, nossos filhos, eles já não entendem japonês. Nós entendemos, né? Mas os nossos filhos já não entendem. Então, quer dizer, algumas coisas, alguns paradigmas você já tem que ir mudando. Dilma, a minha pergunta está muito linkada a isso. Eu queria entender como, frente a esses novos desafios e esses paradigmas que se colocam aí, como que vocês fizeram essa migração entre uma geração anterior, de uma cultura que é milenar, né, com uma terceira geração aqui, muito provavelmente muito mais ocidentalizada, enfim, muito mais influenciada pela nossa cultura aqui. E o que mudou na forma de comunicar o evangelho?
frente a esses novos desafios. Quais são, se você puder elencar, quais são os aspectos que você enxergava que sofreram mais alterações? É a liturgia, a forma como se comunica? O que você acha que alterou mais, que foi necessário mexer, assim, em termos bem práticos? Então, porque além dessa questão, eu vejo assim que a igreja, a cidade de Londrina, como foi formada muito por é, imigrantes e também japoneses, assim, tem bastante imigrantes. E as terras foram divididas de tal forma que eram propriedades médias, para médios rurais, sabe? Proprietários médios. Então, a igreja de Londrina, por exemplo, tem muitos. E japonês acabou indo muito para a lavoura. Então, o que que é isso? A estratégia evangelística também tem a ver com estratégia rural. E hoje, os nossos filhos, os jovens, estão na cidade. Então, a questão das universidades. Então, são várias coisas, assim, na questão de estratégia também que mudou. Então, você falou no aspecto o que que mudou, o que que a gente teve que mudar. Acho que a primeira coisa que foi agora a tradução, né? Pode falar. O próprio tradutor, ele percebendo esse movimento, falou: Pastor, se a gente não tirar a tradução lá da frente, nós vamos perder os jovens. Eu me disponho a traduzir em outro espaço. Começou a fazer simultâneo. E puxava cabo, né? E conseguimos fazer um teste com muita resistência, não da língua japonesa, mas da segunda geração. Isso é um desrespeito para com eles. A Você vai colocar pregação era em japonês e traduzida em português ou em português e traduzida para japonês? os dois, ambos. Era os dois lados. Ou quando era um pastor em japonês, que nós tínhamos um pastor que só falava japonês, então traduzia para o português. Ou quando eu pregava em português, se traduzia para o japonês. Então isso cansava a terceira geração. Então eu falei: não, vamos fazer um teste. Faça teste na igreja, isso é muito bom. E o teste está até hoje, né? 12 anos de teste. Mas o que é interessante, eu pensei assim, não é questão de desrespeito, mas a gente precisa quebrar paradigmas. E essa experiência, eu falei para eles, depois vocês perguntam para a língua japonesa o que eles acharam. Eles chegaram assim: agora estou entendendo tudo. Do começo ao final, agora tem sequência. Porque o que traduzia era uma oração e a mensagem. O restante, música, aviso, muitas vezes não era traduzido. Então, até a oração era traduzida, eles acharam o máximo. Então, quebrou um paradigma, não com a língua japonesa, mas com a língua, a segunda geração. Porque nós estávamos visando não a segunda geração, mas a terceira geração. Não é fácil quebrar paradigma, mas você tem que ter a coragem, a ousadia de dizer: olha, se continuar assim, nós vamos perder uma geração. E até a questão do culto, né? A forma e o dia, a localidade, o horário do culto, às vezes não atrai nossos jovens. Então a gente precisa perceber qual é esse movimento temporal. São várias mudanças, na verdade, né? Porque tem uma atividade direcionada aos jovens, né? O culto também, né? Na verdade, ainda na nossa igreja, se você vir, você vai achar assim, não sei se é tão atraente para os jovens, não. Na verdade, os jovens têm o culto deles no sábado, né? Eles vêm, ajudam na mídia, ajudam na transmissão, na tecnologia, mas assim, o envolvimento deles é maior no culto dos jovens, na verdade. Então temos uma atividade paralela também, não, paralela não é no mesmo horário, né? Então fizemos dessa forma. Foi criado então um discipulado para jovens. Hoje nós temos um pastor de jovens, né, que auxilia ali no cuidado, no discipulado. Então, o que são esses jovens? Então, nós dividimos por faixa etária e por interesse, de 13 a 18 anos até a idade universitária. E aos universitários e profissionais, aí tem um lastro, né, que a gente deixa no limbo. Pode falar limbo? Né? Então, ele pode escolher ficar abaixo ou acima. E aí já os que têm mais um pouco mais de idade fica nesse grupo. Nós não chamamos nem de célula, nem de grupo familiar. Denominamos com nome. Chama Lindo. Kairos e Kyrios. Achei que era lindo. Aí, então eles ficam num desses dois grupos e ali tem um discurso mais apropriado para cada um desses grupos. Então tem esporte na igreja, nós temos uma quadra na igreja, né, e a força do discipulado para jovens. Sabe uma coisa que eu achei legal que vocês disseram? Que uma das grandes problemáticas é a questão da comunicação. Às vezes a gente quer mudar muita coisa e não muda a comunicação.
né? E aí eu acho que é muito interessante, porque o evangelho, ele é comunicado, ele precisa fazer sentido, ele precisa ser entendido. E Isso. aí eu acho que vocês pegaram o ponto-chave, né? Vocês perceberam que a grande problemática da comunicação era o que dividia as gerações. E aí esse link que eu achei muito legal de vocês, que até enfrentou resistência nem pelos mais velhos, né? Foi pela geração do meio, de como adequar a comunicação da mensagem para o contexto, né, que a gente está inserido. Eu vejo que, às vezes, do nosso lado aqui, falando como presbiteriano, a dificuldade é de mudar, porque as pessoas ficam com medo de mudar a mensagem. Ah, a gente vai mudar a mensagem. Mas, na verdade, não. A gente está mudando a forma de comunicar a mensagem para que essa mensagem possa impactar aquelas pessoas, né? E o exemplo aí de vocês, o testemunho de vocês é muito legal, porque apesar o grande entrave, pelo que eu estou entendendo, era o contexto de comunicação. É isso, não é? Uhum, isso mesmo. E também eu acho que são várias outras coisas, né? Que nem eu falei, no meu trabalho eu descrevo assim, porque os japoneses são muito, a gente chama, tem um pouco do animismo na religião, que ele tem a questão de tudo é Deus, por exemplo, o sol, a montanha, eles atribuem muitas forças, por exemplo, tem a questão do culto aos ancestrais, na verdade. Então, essa questão de acontecer alguma coisa, alguma tragédia, esse medo, né? Então, a religião japonesa tem isso. Já a nova geração, ela vai ser o quê? Secularizada. Às vezes nem acredita em Deus, atribui tudo à ciência, ao homem. Então não é a diferença da comunicação, não é só a barreira do idioma, tem também até a própria cosmovisão. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que trabalhar. E então, mesmo a questão político-ideológico começa a dar umas coisas, eu acho que isso é geral, né, de gerações. Então, foram várias barreiras que eu acho que a gente tem que aprender estudando, né, trabalhar e saber responder. Então, O foco hoje da igreja, pode ser falar da igreja de vocês mesmo, são os jovens que estão na igreja, ou vocês têm algum projeto para alcançar jovens da cidade que não têm parentesco japonês nenhum? uhum. Então, porque a nossa igreja, como iniciou com a etnia japonesa, acabou ficando muito fechada. Então, esse trabalho é muito, tanto meu quanto do Shinji, desse entendimento, né, como Cornélio, né, como fala lá na Bíblia, né, desse rompimento de um paradigma, né, lá de Pedro. Você quer falar, Shinji? Então, essa questão da sensibilidade à voz do Espírito Santo, com certeza não é uma invenção do Takeo Monobe, né? Ela é uma questão bíblica. E a quebra de paradigma é a todo tempo. Então, essa sensibilidade, né, de você olhar a sua história, não negar ela, mas também olhar o perdido a quem Deus ama, né? A quem Deus está dizendo, ó, aquele que eu santifiquei não considere impuro, né? Atos 10 ele revela essa questão. E aí há uma transformação. É interessante que a transformação não é de Cornélio, era de Pedro. A barreira estava em Pedro. Então, nós falamos, se a liderança não mudar, as próximas gerações não mudam. Elas se espalham. Fala, não, eu tenho uma igreja que me satisfaz. Fala, também cada igreja não é bíblica. Mas por que não podemos ser bíblica, né, de uma forma contextual? Por isso que no começo eu falei, nós temos que ter uma igreja relevante, transformadora, sem romper com a nossa própria história, né, preservando ela na medida assim, de questão histórica, que tem uns fundamentos, tem uma história, mas também é essa abertura para o novo. E quando ele chega lá, ele começa a discursar toda uma teologia, né? O pessoal ouvindo ali, de repente, o Espírito Santo desce como lá em Atos 2. E aí fala, e agora? Ah, vamos batizar, né? Já que o Espírito Santo já batizou, né? Então não era uma confusão para o Cornélio e para as pessoas que estavam ali. Era confusão para a igreja. Então nós, igreja, temos paradigmas que precisam ser rompidas, né? Então eu acho que é mais ou menos o que a pastora está É, falando, né? então, eu acho que tem a ver isso, que ainda é muito fechada, tem que se abrir, né? Mas eu acho que começa dos pastores, né? Começa da liderança, começa de nós mesmos,
a mudar e se abrir. E a intenção realmente é que a minha filha, ela fez direito, formou agora. E ela falou assim para mim: Ah, mãe, é difícil de trazer meus amigos aqui. Parece que a igreja, que todo mundo é igual. Eu falei assim, quando ela me falou isso, eu fiquei triste. Eu falei, nossa, como assim? Que igreja é essa que nós temos, sabe? Parece que todo mundo é japonês, todo mundo é certinho, todo mundo estuda assim, todo mundo, sabe? Puxa, não é isso. A Bíblia fala, né? Para ir por todos os povos. Deus está interessado em todas as nações. Então, é interessante isso. Acho que está se abrindo, né? Já aumentou o número de não descendentes, já aumentou. Então, é o desejo, é a intenção. É porque também tem um momento na história da Hollins que foi assim, era junto com a OMS, né? Que é Oriental Mission Society. E aí, quando dividiu, falou assim, não, a Hollins evangeliza japonês e a missionária vai evangelizar os brasileiros. Então, parece assim que determinaram naquele ano que a Hollins só ia evangelizar japonês. Então agora está na hora de rever. Assim como a luterana, às vezes, nessas igrejas se não abrir, vai morrer, né? Geralmente a gente observa, e é comum a gente ver quando alguma igreja está fazendo um movimento de abertura, geralmente a gente observa aquela ferramenta dos pequenos grupos, né? Eu digo assim, isso é comum ver e não quer dizer que a igreja que está fazendo isso, ela anteriormente era fechada, não. Algumas adotam mais cedo, outras, enfim, cada uma história. Vocês têm essa prática? E se tem, como funciona? Como é essa dinâmica de uma cultura um pouco mais reservada? E como funciona isso? De repente você tem um monte de gente junto com você, caso tenha dentro da sua casa ou na casa de alguém, e como que é a dinâmica do grupo? Isso é uma curiosidade pessoal. Então, a questão do grupo pequeno é uma área que eu estudei muito, né? Fui em vários congressos, seminários, porque ela aborda a questão de liderança. O grupo pequeno, onde você coloca um líder, é ruim falar, mas ineficiente, ela pode trazer muito prejuízos para a própria comunidade, ela pode dividir a igreja, né? Então, tem que você formar essa liderança com muito cuidado, porque ela não é uma questão de tendência, ela é uma questão bíblica, né? Se você olha Atos, ele se reunia de casa em casa. Até o Davi tinha abordado sobre essa questão. Quando nós chegamos aqui na Igreja Rollins de Londrina, havia um cansaço sobre o tema. Por quê? Porque era uma questão de estrutura administrativa. E nós mudamos o conceito para uma estrutura pastoral, de cuidado. É uma questão bem simples, né? Mas o grupo pequeno, ela teve uma resistência de permanecer. Porque era assim, vamos dar um relatório, precisa. Isso cansava a liderança, precisa de reunião, precisa. No começo, essa transição ela é muito difícil. Então, nós demoramos mais tempo para introduzir o conceito e a ideia do grupo pequeno, da multiplicação, da importância de ir atrás do perdido, do pastoreio, e isso é muito importante. Não é só a metodologia, mas a essência da metodologia do grupo pequeno. Então, para responder o Rafael, né, nós temos 5 ou 6 grupos pequenos, tanto é que esses grupos de jovens, nós temos o grupo deles e eles se dividem em discipulados, que é menor ainda. Então, todo o trabalho que nós temos feito no grupo pequeno, ela foi se estendendo pelo tempo, sem pressa, preocupado com uma nomeação, com certeza, que nós, né, somos um sistema de rodízio, mas hoje ela está bem alicerçada, tem esses 6, 7 grupos, né, de casais, onde eles se reúnem hoje virtualmente. Era de um mês em um mês, hoje está 15 em 15 dias alguns. Estão fazendo, né, atividades. E até esse Natal, uma proposta é fazer reuniões com os grupos pequenos, porque não dá para reunir todo mundo, né? Então, nós estamos pensando nisso, a importância do cuidado pastoral também nesses grupos pequenos. E não há dificuldade para o japonês. Lembra que eu falei lá que o japonês ele era comunitário? Então, ele gosta de estar em casa. Eles gostam de comer junto. Pensa numa etnia que gosta de comer. É japonês. Você vai, tem que levar comida, né? Minha esposa é assim, vamos lá, vamos levar comida. Mas quem cozinha bem é ele. Não sei se respondi, Rafael. Sim, está respondido. Tinha só uma dúvida minha com relação a esse movimento de abertura com essa terceira geração e nos grupos pequenos, como é que se dava essa dinâmica?
né? Mas a terceira E- geração a gente pode considerar brasileira. Sim, mas eventualmente no grupo pequeno, a minha dúvida era, será que a gente teria aí o encontro dessas gerações dentro do grupo pequeno? E como que é essa dinâmica? Porque no grupo pequeno, né, você tem a oportunidade muitas vezes de falar, que no culto público ou mesmo na igreja por falta de, né, você não tem como, enfim. Então a comunicação era um pouco mais estreitada ali, né? Então a minha curiosidade, na verdade, era essa. Mas está respondido. Como que vocês ouvem o Espírito? Como que a gente ouve o espírito, né? Esses dias eu dei uma aula na escola dominical sobre bem essa aula, assim, né? Que era na aula de escola dominical, como ouvir o espírito. E eu falei assim sobre essa questão, porque às vezes a gente pensa, né? É em voz alta, né? Às vezes a dúvida da pessoa é em voz audível. Então, a Bíblia manifesta de várias formas, né? Fala assim que a gente conhece a Deus, ouve a Deus através da natureza, né? Fala assim que Elias, num cicio, né? Estava ali. E também a gente pode ouvir numa voz audível, pode ser também um trovão, também, mas uma voz no interior também, né? E também através da Bíblia a gente pode estar ouvindo, estar sensível à voz do Espírito Santo. A igreja Holiness, na verdade, é uma igreja que bate forte essa questão da espiritualidade, porque a igreja Holiness começou nesse movimento, né, de santidade. Então, a ênfase do Espírito Santo é bem forte essa questão do Espírito Santo, porque muitas vezes o japonês, de maneira geral, é racional, é muito racional, não gosta de transparecer muita emoção, na verdade, é quase tipo, valorizado no budismo, né? Essa calma, essa zen, você estar sempre bem, né? Então não valoriza muito essa expressão das emoções, mas dentro do cristianismo, né? A gente dentro da né, do Evangelho, a gente vê bem essa ação do Espírito Santo. E dentro da Holiness é bem forte essa questão de você orar, de você buscar e entender a voz do Espírito Santo, falando de várias formas, né? Você falou, através da palavra e através o Espírito Santo falando conosco interiormente, né? Como foi lá em Atos 13, jejuando, orando, né? E o Espírito Santo fala: separai-me agora, né? Paulo e Barnabé, o trabalho que eu tenho. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, você ouvir o Espírito Santo, essa voz interior que fala conosco, né? Não sei se responde, fala um pouquinho, gente. Ah, o meu tema era falar em línguas estranhas. Eu não imagino um japonês pentecostal. Eu não, Ah, é inconcebível para mim. Porque eu acho que Vamos é pro fora monte. da realidade cultural. O japonês não pode ser pentecostal, não faz sentido. ah, claro que faz. A minha conversão, Davi, deixa eu dar um testemunho então. Eu fui vir à igreja com 18 anos. E eu sou o que a Dilma falou da identidade nipônica. Exatas pura, chorar, só se eu descascando cebola nova. E ela me viu chorar acho que 3 vezes na vida, para ver meu nível Emoção. de emoção, né? Então, além de ser fleumático, eu não tenho quase nada de melancólico. Tanto é que a primeira vez que eu vi ela chorando, eu fiquei escandalizado. E eu adentro uma igreja que fala sobre o Espírito Santo, que Deus falou, que a pessoa se emocionou, né? Porque Deus visitou essa pessoa. E eu caquei comigo, falei, essa igreja é de louco, né? Mas como eram amigos, alguns parentes, É porque a família dele era budista. Ele não sabia nada do evangelho. Então vai, continuar. Bíblia eu nunca tinha lido. Tanto é que, né, eu tinha um problema sério com a questão da leitura em português. Minha primeira língua é japonês. Então, eu tinha muita dificuldade de entender a cultura, né, cristã brasileira. Eu chego na igreja assim, no nada, e o pessoal falando todas as coisas, a palavra de Deus, Espírito Santo. Falei, caramba, Entendia? todas essas palavras me são conhecidas, mas não me fazem nenhum sentido. Então, para me converter e dizer, falar assim, Jesus é meu Senhor, demorou um ano lendo a Bíblia e fazendo discipulado. Por isso que eu falo e acredito no grupo pequeno, viu? Do discipulado. E aí eu comecei a perceber esse mover. Que existe, mesmo que eu não consiga alcançar
com toda a minha racionalidade. Ou seja, não é porque eu não entendo que não existe. Então esse foi um paradigma que foi quebrado. E eu comecei a experienciar essa questão do Deus falar comigo, né? De ir no monte, no meio da mata, né? De ler a Bíblia. Eu ficava assim, "E agora, Jesus?" Né? A oração, todo mundo caía, eu não caía. Falei, Jesus amado, estou em muito pecado, né? Mas assim, eu sempre fui aberto, se Deus quer falar comigo, que fale. Então o que eu acho interessante e acho legal disso de Deus, ele me respeita na minha individualidade, nas minhas limitações emocionais também. E é o mesmo Deus. Então Deus fala, né? O pastor já respondeu Aham. biblicamente aí. Então, porque na verdade a igreja, como eu falei, a igreja rola, ela tem várias caras. Ela não é só de um jeito. Então, a igreja de Campo Grande, de onde nós viemos, ela tem um lado um pouco mais carismático. Então, por isso que a gente tem essa questão do Espírito Santo, dos dons mais aberto, mais abertura. Então, é nesse sentido, mas acho que o Espírito Santo que conduz, que nos fala. Inclusive, quando eu entendi essa questão do chamado na minha vida, foi também, né? Eu tive uma visão que eu estava no meio de um monte de japonês, então eu achei que eu ia para o Japão, né? Mas eu era dentista antes, né? Nem falei, né? Antes eu era dentista e eu achava que eu ia ser uma fazedora de tendas. Eu entendi que era assim. Mas Deus levou por outros caminhos. No final, nós fomos para o Japão, entendemos que tinha que fazer seminário, voltamos para o Brasil, fizemos seminário. E a igreja falou assim: não, vocês não podem ir para a missão antes é, de ter experiência. Então, e a gente foi pastorear. E até agora estamos aqui pastoreando. Então, acho que é isso. Então, a questão do ouvir a voz de Deus. Ligando isso com o que a gente estava falando antes, né, dos paradigmas da igreja, a gente pode. Vocês me falam, né? Eu acho que a gente pode seguir dois caminhos. Às vezes, pode fazer assim uma análise da cidade, da igreja, tal, e escolher mudar o paradigma por causa dos dados que a gente recolheu e tudo mais. Ou a gente pode fazer várias reuniões de geração, etc., esperar o Senhor orientar. E eu acredito que teria que ser as duas coisas juntas, né? Não sei o que vocês acham. Mas eu queria saber da experiência de vocês. Essa transição que vocês foram fazendo, né? Que o Shinji falou que está há 12 anos em transição à igreja. Como é que foi que, além das coisas que vocês perceberam, assim, essa questão da tradução e tal, como é que se dá essa sensibilidade a que o Espírito estava direcionando? Entende o que eu quero dizer? Se tinha coisas que vocês não estavam percebendo e foi realmente algo sobrenatural que moveu vocês ou não? Eu queria saber como é que foi a experiência de forma geral. São 12 anos de história em 12 minutos. Eu creio muito nesse mover, né, do Espírito Santo, né, respeitando as culturas, respeitando uma teologia, mas invariavelmente a gente tem que estar sensível, porque existe o sobrenatural de Deus. A gente pode fazer uma igreja crescer, mas ela não será uma igreja se ela não ouvir a voz de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem muita ferramenta que você pode fazer e atrair as pessoas com vários tipos de atitude, obras, atividades, né, criativas. Mas o que faz a pessoa permanecer, e eu estou dizendo de mim, é esse encontro com Jesus. A frase, né, de Wesley, esse coração aquecido. Não ser uma questão religiosa ou de uma amizade, mas o que me fez ficar na igreja foi essa experiência com o Espírito Santo. Então aqui também, para a nossa realidade, a gente promove isso, da pessoa ter esse encontro com Deus, esse ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o pastor falar, é o pastor falando, lógico, tem muito peso dentro da nossa cultura a palavra do pastor, mesmo com jovens. Por quê? Porque é uma questão cultural de respeito. Não, não, o pastor falou, a gente vai fazer. Então tem que ter cuidado também com a autoridade, né? Questão posicional e não exercer uma função pastoral. Então qual que é a função pastoral? Que leve esse rebanho a ouvir a voz do Supremo Pastor, que é o próprio Jesus. Então no meu trabalho, né, eu fecho com essa fala de Pedro, que a gente vai receber, né, do sumo pastor, do Supremo Pastor, aquilo que nós temos feito. E ali ele coloca os detalhes de um pastoreio que deve levar todos ao Supremo Pastor.
Então, nos trabalhos que nós fazemos e realizamos, a gente fala, ó, se Deus colocou no seu coração isso, esse projeto, eu quero acreditar com você. Então, a gente arrisca. Então, muita coisa dá errado. Por quê? Porque às vezes é uma voz interior humana, mas não é por isso que você rejeita a pessoa. Então, vamos orar um pouco mais, talvez em uma outra direção. Então, tem situações de erro acerto, mas o que é interessante? A pessoa ouviu de Deus. Né? E a alegria quando dá certo, né? Esses dias uma pessoa falou assim, pastor, eu quero ajudar. Era uma plantação de igreja como cooperador. Pensa uma pessoa que estava enrolada emocionalmente com algumas situações e Deus foi curando essa pessoa. E hoje ela está lá bem. Né? Se ela está indo dormir, leva um colchão e dorme na sala da igreja. Porque ela ouviu a voz de Deus. E a comunidade vê isso. Então se alegra, puxa, a pessoa tem a disposição de vir aqui dormir no chão e nem tem banheiro nessa igreja onde nós estamos plantando. Não, tem chuveiro, não tem banheiro, mas tem Não chuveiro. tem chuveiro, né, para tomar banho. Vai de empréstimo numa casa, esse ouvir a voz de Deus. Então tem essa situação. E são várias situações que a gente vai vendo, né? Esporte. Pastor, eu quero abrir um esporte na igreja, mas você tem um projeto? Então é bem o que você falou, tem que estar linkado com um projeto, quem que é o líder, quanto que vai custar, quem que apaga, liga a luz, né? Porque o pastor não pode ser o porteiro, quem que vai substituir você se você não estiver. Então é séria a situação também. É ouvir a Deus e dizer, eu vou fazer isso, isso, isso. Ah, então tá bom, vai lá e vamos ver o que vai acontecer. Mas junto com eles, né? Não é errou, agora desiste. Não, a gente caminha junto. Então, acho que uma coisa também que a gente fala do paradigma é essa questão que dentro da igreja, dentro da cultura japonesa, essa questão do clero, da autoridade. O japonês, ele respeita muito a autoridade. Um professor, um pastor, um monge, ele respeita bastante. Ele tem a palavra de Deus. Então, isso é um outro conceito que a gente tem que ir quebrando, porque no Evangelho tem a questão do sacerdócio universal. Na reforma não fala sobre isso. A questão de que todos nós somos chamados por Deus, raça eleita, né? Sacerdócio. Então, de você entender o seu chamado, o seu dom. Você recebeu um chamado de Deus, você recebeu um dom de Deus para ser exercitado. O pastor tem a sua posição de autoridade, o seu dom para compartilhar a palavra, mas você também tem um dom, você também tem uma parte no corpo para exercer e realizar, né, o seu chamado. Então, acho que no nosso ministério, uma coisa que Deus tem despertado é isso, sabe, essa questão de ser muito do clero, centralizada no clero, centralizada no pastor, pastor-cêntrica. E também, talvez, temos que romper essa questão de ser muito centralizada, templocêntrica, dentro da igreja. E muitas vezes a nossa tradição é muito dentro da igreja, tudo fazer as coisas para dentro da igreja, para a igreja, cantar para a igreja, fazer tudo para a igreja. E o chamado que Deus tem para nós é isso, né? Está envolvido com isso. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. E depois Deus Pai e Deus Filho envia o Espírito Santo. E agora a Trindade envia a igreja para o mundo, para a salvação do mundo. E muitas vezes a gente é voltado para nós, né? Sendo que Deus enviou. Então, essa missio Dei, né? Esse envio, muito de enviar. Né? Eu acredito que é um desafio grande, não só para vocês na Hollins, é porque eu acredito que todo mundo tem esse dilema, né? As nossas mentalidades, eu acho que eu acho que é uma questão cultural agora do consumismo, né? Nós queremos nos servir, nós queremos nos ter conforto, ter a melhor questão, então a gente tem um olho muito para dentro da igreja. E eu acho que o grande paradigma mesmo é essa missio Dei que a Dilma mencionou, o Roberto também, de Deus nos enviou para o mundo, né? Deus nos enviou para fora, não para ficar cuidando de nós mesmos num sentido egocêntrico, né? Então, eu acredito que esse desafio é um desafio muito grande na Igreja Hollins, na Igreja Presbiteriana, em todo lugar. Eu acho que a gente está lutando com essa mensagem de pregar, né, para os discípulos vivos, né? Essa saída para pregarmos o evangelho, acolhermos pessoas e não ficarmos confortáveis, né, na nossa própria
realidade, nosso próprio mundinho. Acho que isso é um desafio para todo mundo, viu? Pegando um link naquela pergunta do Davi lá atrás, como é que vocês ouvem a voz do Espírito? Eu queria saber o que ele tem falado para vocês, o que a igreja está planejando, enfim, se é que vocês podem adiantar alguma coisa, o que está no coração de vocês, o que vocês estão pensando para frente para esse ano aí, que é um ano, a gente espera um pouco mais dinâmico que esse não tenha sido, mas que a gente possa, né, andar um pouquinho mais à vontade, mas o que a igreja está enxergando para 2021? Uma coisa que foi bom da pandemia, porque não tem tantos males assim, olhar de forma pastoral, estratégica, hoje, não para 2021. Então, o que nós fizemos? Chamamos os 50 líderes de ministérios, né, e diversas ações, desde jovem até, né, a terceira idade, para um discipulado comunitário. Então, deixei para eles aberto o dia que eles podiam fazer e abriu, então, 3 grupos: quarta-feira, quinta-feira e domingo. Passamos 3 semanas, toda semana, 13. 13 semanas. 13 semanas, toda semana, com essa interação da internet. Separava em grupo. O que nós pensamos? 2021 chegando, eu vou estar cuidando da liderança, dos 50 líderes que nós temos, e praticamente que é toda a igreja, né? A igreja aqui, a maioria trabalha, graças a Deus, né? 20% trabalhando e 80 olhando. Então, é um público muito denso, muito sério, compromissado. Então, agora eles começaram a discipular os que frequentavam os grupos familiares online, porque você pode reunir de 2 e 3. Então, nós não paramos. Então, o processo para 2021 é uma continuidade. Então, nós aproveitamos essa parada de todos os programas para cuidar daqueles que cuidam dos outros. Foi muito desgastante, né? Colocamos vídeos aí, chamamos algumas pessoas, né, para palestrar, que já estava tudo gravado. Eu fiz uma gravação de um discipulado pessoal. Então, postava o vídeo, discutia, fazia dinâmica com eles e fazia como era assim a escolha do dia, mas não do grupo. Então, tinha adolescente conversando com o senhor aposentado. Foi bom ter conversado com você hoje, não te conhecia. A criança nasceu na igreja, mas nunca teve o tempo de sentar com eles. É aquilo que você falou, como que dá essa conversa? E foi muito bom, porque esse idoso, né, ou idosa, fala: nossa, eu gostei da fala dessa moça. Ela é muito sábia. Então, uma moça ouvir isso de uma pessoa que Um já adolescente. é uma adolescente, ela ficou muito elogiada e incentivada a continuar, porque alguém de autoridade disse isso para ela. Então foi um aproveitamento nessa pandemia que estamos virando o ano, vai continuar, mas eu penso assim, não é 2021. 2021 começou quando a pandemia começou. Então a gente não para. E foi bom ter parado. Eu acho que é um mover de Deus, né? Como diz alguns pregadores, foi um grande missionário para poder dizer para a igreja o que é importante para ser igreja. Então nós teremos agora alguns batismos final de ano, recepção de novos membros, por conta dessa situação. As pessoas estão assistindo online, estão querendo vir se membrar na igreja, né? Pessoas estão sem igreja, estão vindo porque estão assistindo os links, estão com depressão, estão com problema familiar, então a demanda aumentou. E assim, sem a gente fazer nenhuma promoção, na verdade, né? Todas aquelas promoções, estratégias de evangelização que nós tínhamos no começo do ano, não aconteceu, mas aconteceu de outra forma. E muito mais potencializada, com muito mais resultados e com menos custo, né? Menos custo. Eu tenho um grupo de oração, né, de mulheres, e eu achei legal, porque elas falaram assim: ai, vamos nos reunir. Então, a gente tem se reunido presencialmente, são algumas mulheres, e eu tenho 2 grupos, né? Um que eu reúno presencialmente, um grupo menor, e um grupo maior que reúno sexta-feira, pelo Zoom. E eu vejo que, eu até falei para a diretoria: olha, eu acho que eu não desanimei, nem em momento nenhum eu pensei alguma coisa assim, porque eu acho que tenho esse apoio em oração. Eu tenho essas intercessoras comigo, que é bem isso que a gente faz. A gente se reúne, cada semana é uma que traz a palavra.
e de buscar Deus mesmo, né? O que que Deus tem para nós? O que que Deus tem para a igreja? Então, essa oração não é especificamente para mim, é para a igreja, pela igreja, o que que Deus está direcionando, né? Então, a gente ora, até eu falei assim, né, para a diretoria, eu acho que eu não desanimei, eu acho que a igreja não parou. Pode ser que as coisas pararam, mas Deus não parou de agir, porque eu tenho esse apoio e suporte em oração. Então, porque para o pastor, às vezes é meio depressivo você ver a igreja vazia. O pastor gosta de igreja cheia, né? A gente gosta de igreja cheia, a gente se motiva nisso. Mas eu acho que eu não desanimei, porque tem esse suporte de oração. Então, que ouve a Deus, que semanalmente a gente estava reunido e a pessoa trazia uma palavra que te dava encorajamento, que te trazia um direcionamento também. Então, é bem isso, né? Que de nós nos prepararmos para ter esse azeite, né? Como nessa segunda vinda, que a gente ouve muitas notícias ruins, mas a gente tem esperança. E essas, de nós buscarmos esse azeite, né? De não sermos essa virgem que o fogo, né? A chama se apaga, que você não consegue esperar esse noivo. Então, acho que é importante nesse aspecto. Então, 2021 continua. A gente está falando do Espírito e eu acho muito legal uma questão desse nosso bate-papo de hoje. Porque o Espírito nos une e nós somos de igrejas bem diferentes. Vocês são de uma igreja wesleyana, arminiana, com uma pegada muitas vezes pentecostais, e nós somos o oposto disso. Nós somos calvinistas, nós somos mais aliancistas, né? É o oposto. Nós estamos numa diferença teológica bem distinta. E esse é o legal de hoje, porque o Espírito é que nos une, é o Espírito que nos faz irmãos, é o Espírito que nos faz caminhar na mesma missão, no mesmo evangelho, ainda que nós temos divergências teológicas que são secundárias. A minha pergunta é, como é que vocês lidam com isso? A gente está distante, né? A gente está em Londrina, é americana, a gente não tem um convívio próximo. Vocês convivem com essas diferenças? Não convivem? É difícil? Como é que vocês lidam com isso nessa unidade do Espírito, mesmo nas diferenças que são secundárias e às vezes até terciárias, mas tem gente que faz questão de bater por essas questões que às vezes não mudam nada? Muito bem, boa colocação, Davi. Como foi falado, né, no começo, nós não temos uma instituição, né, um seminário próprio, um espaço físico. Então, nós temos convênios, aceitamos as linhas de seminário mais tradicionais, seja ela metodista, presbiteriana, que tem um respaldo mais teológico, né, uma ortodoxia mais aceita por nós também. Então, naquilo que nós divergimos é muito pouco por aquilo que nos une. E não é assim um chavão. Por quê? Porque temos pastores teologicamente, né, pensando, formado num seminário presbiteriano, como a Mackenzie, ou da Metodista, hoje Servos de Cristo. Então, formações diversas, mas a gente consegue lidar com essa diversidade. E como hoje, né, numa discussão ali, junto com o Jorge, com o Antônio Carlos, e a gente não percebe isso, né? Isso é uma riqueza muito grande que vocês têm da diversidade. Porque a instituição, ela engessa, ela quer manter a estrutura. Por isso que manda no seu seminário. Então, quando eu ouço alguém de um outro seminário, por exemplo, formei no ISBEL, que é dessa linha mais do pietismo. E quando eu entrei no FTSA, que é uma linha mais da linha calvinista, a gente ficou assim meio, nossa, não estão fazendo isso? Nossa, que diferente esse discurso, né? Então, dentro da Holiness tem essa diversidade dentro de vocês. Muito, muito. Interessante. Legal. Eu quero agradecer muito, foi muito bom a conversa, não só sobre aprender sobre a igreja de vocês, mas também tudo que vocês trouxeram em relação a como vocês têm feito na prática, porque a pergunta do Davi foi muito boa, né? Como é que vocês ouvem o Espírito Santo? Isso às vezes pra gente é uma coisa assim super, super teórica, abstrata, né? Mas tem implicações práticas para o cotidiano, para a vida da igreja. Foi muito bom, muito obrigada.
Também o Davi e o Rafael, muito obrigada pela participação para hoje, foi muito bom. Nós que agradecemos essa oportunidade, né? A gente é grande amigo do Davi e conhecer a Daila, o Rafael, esse trabalho que vocês têm feito, eu acho que tem feito muita diferença na vida das pessoas, da sua comunidade. Então, uma alegria participar junto com vocês. Amém. Que Deus abençoe o ministério, né? E esse ouvido do Espírito Santo, com certeza você já ouve o Espírito Santo e continue, né, então, nessa sensibilidade, agir realmente de forma sobrenatural dentro desse natural. E Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a comunidade. Né? Quem sabe a gente se esbarra, se encontra, né, Davi? Estou devendo uma visita ainda para você, mas um dia a gente se Vem cá encontra para a assim. Americana. Ah, amém. E vocês também, venham visitar. Deve ter Rollins por aí perto de vocês. Deve Tá ter. bom? O Rafa Então. vai fazer uma oração pela gente para encerrar e depois o Davi dá os avisos finais. Bom. Deus amado, nós te somos gratos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor permitiu que nós estivéssemos juntos, compartilhando a respeito da tua palavra, do teu evangelho, compartilhando a respeito daquilo que o Senhor tem feito na tua igreja, a respeito da multiforme graça do teu Espírito, do teu evangelho. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus misericordioso, que apesar de nós, o Senhor opera através de nós, pela tua misericórdia. Nós te louvamos. Te agradeço pela vida do Roberto, da Dilma, Deus, que o Senhor possa estar abençoando o ministério deles, abençoando a sua igreja, a sua liderança, a sua casa, ó Pai, ser com eles, fortaleça, dá ânimo, sustente-os através da tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa estar amparando eles no dia a dia do seu ministério, ó Pai, que o coração deles possa estar calcado, alicerçado na tua palavra. Muito obrigado pela vida deles, Pai, obrigado pela vida da nossa igreja também, pela vida do Moriá, do Davi, da Daila. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, nós te louvamos, porque ela tem sido um bálsamo do Senhor nas nossas vidas, aqui numa época tão difícil, num momento tão conturbado da nossa história, a tua palavra é o que tem nos sustentado. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Bem, Amém. muito obrigado, Roberto. Dilma, foi bênção demais conhecer um pouco mais aí da Hollins. Dia que vocês estiverem passando por aqui, por favor, venham até a Americana, vai ser bênção demais. Amém. Obrigado, Rafa. E eu queria agradecer em especial a Daila, hoje é o nosso último episódio. A Daila foi quem coordenou todo esse tempo de estudo online, virtual. Então, nossa gratidão como comunidade, nossa gratidão como igreja ao Ministério da Daila, a vida da Daila. Muito obrigado, viu, Daila? Você foi bênção, você é bênção e essa estrutura que você criou aqui de formação teológica por meio da internet é espetacular. Então, que Deus continue te abençoando muito. Nós estamos muito felizes pela sua vida, pelo Daniel também. Que Deus continue usando vocês onde quer que Ele leve vocês, tá bom? Eu agradeço a comunidade. Bom domingo a todos. Daqui a pouco nós estamos de volta aqui às 19 horas. Até mais.